O Secov é a entidade patronal que representa os interesses dos condomínios de Goiânia. Nessa condição, nós temos, obviamente, um relacionamento também com outras entidades de representação em todo o estado. Especialmente em Goiânia, quando se trata da questão de funcionários e empregados em condomínios, existe da parte deles uma entidade que é representativa, que é o Sindicato dos Empregados em Edifícios de Goiânia. Nós, na condição de patrões, de representação da classe patronal, temos também sempre o interesse de desenvolver melhores condições de trabalho, melhores condições sociais em relação aos empregados. Todos os síndicos têm esse compromisso, mas a gente nunca pode esquecer que os síndicos também, e moradores de condomínios, os condôminos, na maioria das vezes também são pessoas assalariadas, são também pessoas desempregados. E o que acontece? Normalmente, nessa classe de representação patronal, normalmente os benefícios sociais que essas pessoas que também são trabalhadoras recebem, normalmente são os benefícios sociais que também repassam para os empregados em condomínio, sempre na mesma proporção. Nos últimos anos, nós temos verificado que uma dificuldade do relacionamento do SEEG em relação ao Secov. Isso porque sindicatos vivem da sua arrecadação, os sindicatos são realmente do tamanho que possuem condição realmente de se manter, principalmente financeiramente. O SEEG teve, a partir do ano de 2009, resultado de uma ação de número 420 de 2009, da 9ª Vara do Trabalho, uma ação em que foi proibida qualquer tipo de inserção na convenção do condomínio de cláusula que prevesse ali desconto no salário dos funcionários de contribuições a favor do próprio SEEG. A gente percebeu que a partir desse momento houve uma dificuldade muito grande do SEEG em se manter financeiramente. Isso refletiu, obviamente, nas negociações coletivas, no sentido de que, pela sua dificuldade de manutenção, cada vez mais nós temos sentido propostas que tentassem viabilizar não uma melhoria da condição social dos empregados, mas sim a subsistência do próprio sindicato que representa os empregados. Nesse ano de 2013, essa situação se complicou um pouco mais. Embora nós tivéssemos promovido todos os atos necessários para a negociação coletiva, essa negociação não se efetivou. Em dezembro do ano passado, em dezembro de 2012, nós recebemos a pauta de reivindicações encaminhada pelo Sindicato dos Empregados e Edifícios de Goiânia. Imediatamente foi formada uma comissão eleita para a negociação coletiva com aquele sindicato, representando a classe patronal. Uma comissão de representantes, síndicos representantes de toda a categoria, que compareceram nessa assembleia para representar. Foram marcadas algumas reuniões em mesa redonda para que se pudesse negociar essas propostas, essa pauta de reivindicação. De fato, após 2 rodadas de negociação, nós chegamos a um entendimento verbal sobre a questão do texto final da Convenção Coletiva de Trabalho, negociando ali reajuste salarial, reajuste quanto ao benefício do vale-sexta, reajuste quanto ao benefício da cláusula do seguro. Infelizmente, após termos tratado de forma verbal, todos os condomínios ali presentes e as contabilidades, compõem também a diretoria, os representantes da comissão de negociação, repassaram imediatamente o reajuste sem que houvesse sido firmado ou sem que tivesse sido assinada a Convenção Coletiva de Trabalho. Isso trouxe um transtorno muito grande, porque logo após esse fechamento verbal, o SEEG se recusou a assinar a Convenção Coletiva de Trabalho sob o argumento de que algumas reivindicações não haviam sido atendidas. Essa informação não é verdadeira, porque nós realmente recebemos inclusive os e-mails confirmando a negociação coletiva por parte do SEEG, mas se recusaram a assinar. Infelizmente, a partir daí, nós tivemos muita dificuldade de que eles tivessem interesse na negociação coletiva, uma vez que nós, como empregadores e de boa fé, essas comissões passaram os reajustes imediatamente, independentemente do texto da convenção coletiva. Para o ano de 2014, a tendência é que eles encaminhem uma nova pauta de reivindicações se eles tiverem interesse na negociação coletiva. O nosso posicionamento é simplesmente de privilegiarmos a negociação coletiva, no sentido de que, no momento em que eles realmente sentirem essa necessidade, nós vamos negociar as melhores condições sociais para os trabalhadores. Mas sem que eles tenham essa iniciativa,
a tendência é que nós não repassemos nenhum tipo de reajuste nos benefícios sociais, nem reajuste salarial, nem reajuste em relação à questão de benefícios como Vale Sexta ou outros benefícios. Então nós estamos assim de portas abertas para poder privilegiar a negociação coletiva, né? Nós estamos realmente no aguardo do CEEG. É claro que várias outras condutas por parte do CEEG também a gente vem percebendo como patrocinadas ou grupos ligados ao próprio CEEG patrocinando. Como, por exemplo, a tentativa de criação de um sindicato específico de condomínios no estado de Goiás. Infelizmente, por pessoas ligadas diretamente ao próprio CEEG, né? Então, a gente tem alertado para os condomínios de Goiânia quanto à questão de não firmar, e isso é uma orientação do sindicato, não firmarem acordos coletivos de trabalho, né? Para quê? Para que se privilegie a negociação coletiva, né? Fosse outro ambiente, não haveria nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de indicação para passar uma recomendação dessa de não se firmarem acordos coletivos de trabalho. Mas esse é o posicionamento do sindicato, né? Esse é o momento que a gente necessita muito que os síndicos estejam unidos, que os condôminos estejam unidos, que entendam qual que é o quadro que a gente tem passado, qual que é o quadro que a gente tem vivido agora, a situação política e econômica, né, que tem sido envolvida nessas discussões, para que a gente evite prejuízos para os próprios representados que são os condomínios. Então, essa é a postura do Secov. O Secov toma frente realmente desse momento para que negocie essas condições em relação ao sindicato dos empregados, para que a gente não tenha prejuízos aí, para que a gente não tenha condomínios que sofram determinados prejuízos ou, né, sofram efeitos de uma negociação mal feita, né? Então, nesse momento, o Secov está realmente passando orientação, o departamento jurídico está aberto para poder prestar informações, né? Todo o sindicato possui informações hoje destinadas aos síndicos. Então, quanto à questão de informações, o Secov é o lugar realmente de se buscar, né, informações sobre esse cenário, sobre o que está acontecendo, sobre novidades da convenção coletiva. Pessoalmente, estamos lá à disposição.